Queridos, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Sol Nascente. Nessa feita, lhes convidamos para uma poderosa ministração da Palavra de Deus. A palavra será ministrada pelo presbítero Fabiano. Sejam todos edificados pela poderosa Palavra de Deus. Fique na paz. Meus queridos, Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao versículo número 10, diz assim a palavra de Deus: Tendo terminado de dizer isto ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a qual seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: Este homem merece que lhe faça isso, porque ama nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considero digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Meus queridos, estamos diante de um texto que se trata de mais um milagre da parte de Jesus. Mas o que me chama a atenção de fato nesse texto e que ele vai apontar não é em si um milagre, mas a fé demonstrada por esse centurião romano. Nós lemos Lucas 7, do versículo 1 ao versículo número 10, mas esse texto ele também vai se encontrar em Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo número 13. As narrativas parece que mudam um pouquinho, mas na verdade, se nós formos analisar o texto, nós vamos observar que Mateus, quando ele vai colocar esta narrativa, ele vai narrar essa história na primeira pessoa. Já o texto que nós lemos, o texto de Lucas capítulo 7, Lucas ele vai falar de dois grupos distintos que estavam aí a serviço do centurião quando foram ter com Jesus e suplicar a sua vinda. É interessante que Jesus, quando ele termina o Sermão do Monte, então ele vai descer do monte e ali ele vai limpar um leproso, e depois disso ele vai entrar na cidade de Cafarnaum, isso na província da Galileia. E entrando na cidade de Cafarnaum, Mateus diz que um leproso, um centurião, ele vai ao encontro de Jesus. Porém, na narrativa de Lucas que lemos, vai dizer que ali estava um servo de um centurião quase à beira da morte. E é interessante que Lucas vai dizer que esse centurião romano, ele estimava muito este servo. E aqui eu já abro um parênteses para fazer uma aplicação rápida, porque não era comum naqueles dias que os centuriões romanos eles estimassem os seus servos. Muito pelo contrário, era normal que um centurião romano ele deixasse de lado os seus servos, ele não tinha muita comunhão com eles, porque o centurião romano, na verdade, o camarada ele era um oficial de guerra, ele era o sexto no escalão do Império Romano naqueles dias. E o centurião romano era comum que ele fosse uma pessoa cruel, uma pessoa sanguinária. Porém este homem era diferente. Esse centurião tinha tudo para ser assim,
mas ele agia de forma diferente. Tanto é que Lucas nos informa, justamente já no início do texto, que ele estimava muito este servo. Em algumas traduções vai estar que amava muito este servo. Era uma pessoa que exercia misericórdia. E também quando Lucas vai fazer a narrativa deste texto, Lucas vai dizer que este homem, ele ouviu falar de Jesus. E aqui eu acho maravilhoso, porque ele estava com uma situação adversa em sua casa, que era justamente a doença incurável do seu servo. Mas ele ouviu falar de Jesus. E aqui eu abro um parênteses para dizer sobre a importância de nós falarmos de Jesus. Quantas pessoas que muitas das vezes estão por aí, igual o centurião romano, e nós muitas das vezes nos calamos, não falamos de Jesus. Mas olha a importância de falar de Jesus. Alguém falou para ele na cidade de Cafarnaum que Jesus estava adentrando aquela cidade. E aquele homem que estava com uma situação adversa, ele vai correr ao encontro de Jesus. A necessidade é grande e urgente que falemos de Jesus, para que as pessoas que estão passando por dificuldades, elas possam entender que é só em Jesus para encontrar a solução para os seus problemas. É somente através de Jesus para encontrar a resposta para o dilema. Assim como o centurião romano, ele ouviu falar de Jesus, e ele correu para encontro com Jesus, e teve a sua situação solucionada. Se nós continuarmos falando de Jesus às pessoas, principalmente aquelas que estão atravessando um momento difícil, pode ter certeza de uma coisa, meu irmão e minha irmã, elas vão ter a sua situação solucionada não pelo homem, mas por Jesus, porque Jesus é poderoso para entrar e advogar a causa de qualquer um que a ele se achega com fé. Então este homem que tinha esta situação, este servo que estava paralítico, já não caminhava mais e sofria terrivelmente, ao ouvir falar de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, e indo ele ao encontro de Jesus, as coisas para ele, principalmente para o seu servo, que estava lá na sua casa, já com dores terríveis, já à beira da morte, vai ter uma mudança. E é nisso que nós vamos adentrar, quando nós vamos indo um pouco mais adiante no texto sagrado. Por isso é importantíssimo que nós falemos de Jesus, que nós proclamemos a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a pessoa tem que ouvir a palavra, para que esta palavra gere fé. Assim como o centurião, ele ouviu a palavra gerou fé no coração dele, e ele correu atrás do seu milagre. Por isso nós precisamos continuar proclamando a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, que Cristo é poderoso para salvar, que Cristo é poderoso para libertar, que Cristo é poderoso para fazer as obras grandiosas que a humanidade está precisando e necessitando. Somente Jesus tem a resposta para este mundo que está caótico e perdido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lucas vai prosseguir o texto a partir do versículo número 4. E quando ele vai prosseguir o texto, ele vai fazer dentro da sua narrativa a colocação de um grupo de anciões judeus da cidade de Cafarnaum. E é interessante que esse grupo de judeus, eles vão até Jesus, na narrativa de Lucas, e eles vão com insistência suplicarem a Jesus, para que Jesus vá até a casa do centurião romano, para curar o seu servo que está enfermo. Só que eu acho interessante que este grupo, quando vai suplicar a Jesus, eles vão falar a Jesus que este homem, ele amava a nação.
que este homem amava tanto a nação a ponto de edificar uma sinagoga na cidade de Cafarnaum. Então este homem, além de amar a nação judia, na cidade que ele estava estabelecido como centurião pelo Império Romano, ele edificou uma sinagoga para os judeus daquela cidade. Só que quando eu olho para este texto e eu vejo esse grupo de judeus falando estas palavras para Jesus, eu acompanho nesse texto e vejo que de fato isto não impressionou tanto Jesus. O que de fato impressionou Jesus não foi o status social daquele centurião, não era por ele ser um oficial do Império Romano, não era por ele ser um amante da nação judia, não era por ele ter edificado uma sinagoga na cidade de Cafarnaum. O que vai impressionar Jesus dentro da narrativa bíblica desse texto é a fé que aquele homem demonstrou. E aqui eu aprendo algo maravilhoso, porque o que Deus de fato está interessado é na nossa fé. Tanto é que em Hebreus capítulo 11 e o versículo número 6 vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé não tem como agradar a Deus. O que agradou Jesus não foi o fato do centurião amar os judeus e edificar uma sinagoga em Cafarnaum. O que agradou Jesus foi a fé que aquele homem demonstrou em Jesus Cristo. A fé que ele demonstrou que somente Jesus era capaz de realizar o milagre que ele precisava dentro da sua casa. E aqui eu aprendo algo maravilhoso, como eu disse, porque muitas das vezes a gente acha que é o status social que vai ser levado em conta. Muitas das vezes a gente acha que é a nossa posição em alguma atividade que a gente faz diante de Deus ou secularmente que Deus vai levar em conta. Mas na verdade nós aprendemos com este texto, o que Deus de fato vai se agradar é quando nós nos achegamos a Ele com fé. Como diz o texto 11:6 que acabei de ler, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é a posição social, não era a posição militar daquele homem, não era o fato dele amar a nação ou dele ter edificado uma sinagoga em Cafarnaum, mas era a fé daquele homem que chamou a atenção de Jesus, era a fé daquele homem que agradou a Jesus. E Lucas vai dizer, na sequência do texto, que então Jesus resolve então ir em direção à casa daquele centurião. Mas quando ele estava indo em direção à casa daquele centurião para curar o servo dele, aquele centurião, segundo a narrativa de Lucas, ele vai enviar um outro grupo. E este grupo que o centurião vai enviar é um grupo de amigos, com a seguinte mensagem: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considero digno de ir ao teu encontro. Olha só as palavras deste homem. É claro que nós entendemos o contexto social e as tradições judaicas daqueles dias, e nós sabemos que o judeu não poderia entrar na casa de um gentil, e o centurião romano era um gentil. Pela tradição judaica, Jesus não poderia entrar, mas Jesus é aquele que gosta de quebrar paradigma, e Jesus ia entrar na casa deste homem. E é interessante que este homem, quando ele vai lançar essas palavras através deste grupo, ele vai nos mostrar um sentimento grande de humildade, porque ele era um centurião romano. Ele era um oficial do império que dominava a nação judia. Ele poderia muito bem ter dado uma ordem para Jesus, mas não, ele disse: eu não sou digno que tu venhas à minha casa, que tu entres debaixo do meu teto. Ele estava reconhecendo
com humildade, que não era digno de receber Jesus. Mas é interessante que na sequência do texto, Lucas vai dizer que ele diz da seguinte forma: mas dizem uma palavra, e o meu servo será curado. E é aqui que eu quero abrir um parênteses novamente, um novo parênteses, para falar algo maravilhoso, porque a fé deste homem era tão grande, que ele entendeu que não precisava Jesus entrar dentro da casa dele, impor as mãos sobre o seu servo, para o seu servo receber saúde. Lá da onde Jesus estava, Jesus poderia apenas liberar uma palavra e o servo dele dentro da casa seria curado. Isso chama-se fé. Ele creu que Jesus, através de uma palavra apenas, poderia realizar um milagre dentro da casa dele. Meus queridos irmãos, e aqui, meus queridos, eu quero levantar uma indagação breve. E nós, como temos agido segundo a palavra de Deus, quando muitas das vezes Jesus tem falado conosco, e parece que nós não temos dado credibilidade à palavra de Deus. A fé deste homem era uma fé racional, não era uma fé emotiva. A fé emotiva é aquela que se alegra momentaneamente, mas depois, quando o negócio vai apertando um pouco mais, parece que desmorona a ponto de entrar na falta de fé, na descrença total. Mas a fé deste homem era uma fé racional. Ele sabia que Jesus era judeu, ele sabia que pela tradição judaica, porque ele conhecia muito bem, o texto nos dá a entender isso, ele sabia que Jesus não poderia pisar dentro da casa dele, mas ele sabia também que Jesus tinha poder e tinha autoridade sobre as doenças, e que bastava uma palavra da parte de Jesus para o servo dele ser curado. E a nossa fé como é que está, meus irmãos? Como que nós temos expressado a nossa fé, como nós temos agido através da nossa fé? Será que nós temos crido de fato que basta uma palavra de Jesus para solucionar os nossos problemas? Ou será que nós estamos como Tomé, nós precisamos ver para crer? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então a fé é algo daquilo que você ainda está esperando, mas não está vendo, mas está crendo que vai acontecer. Isso é fé. Aquele homem estava com o servo dele doente dentro da casa, mas ele creu que bastava uma palavra de Jesus para a saúde daquele servo ser restabelecida. E o texto vai dizer que então Jesus vai exclamar para aquela grande multidão que o seguia, dizendo: nunca encontrei tanta fé em Israel como encontrei na vida deste centurião. E o texto bíblico vai dizer que naquele momento Jesus disse: olha, como você creu, assim seja feito. E a Bíblia diz que naquele momento, enquanto Jesus falava, o servo dele, o servo do centurião, teve a sua saúde restabelecida. Quando nós chegamos com Jesus, nos pés de Jesus, com misericórdia, com amor no coração, com humildade, com fé, clamando ao Senhor e crendo que uma palavra dele será o suficiente, o milagre é instantâneo e o nome do Senhor é glorificado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, meu irmão, e que Deus possa acrescentar a sua fé por meio desta palavra. Te agradeço em nome de Jesus.